Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Nerd Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, começa mais um Nerd Especial. No programa de hoje nós vamos falar de Karatê. Eu vou começar a nossa entrevista, o nosso programa, com o técnico da Seleção Brasileira de Karatê, o piracicabano Diego Spigolon, que já está aqui ao meu lado. Na sequência, nós vamos falar com a karateca Bárbara Borges, um nome que está realmente sendo muito destacado pelo seu trabalho, ela que tem apenas 16 anos de idade. A gente vai falar com a Bárbara, mas antes vamos falar com o técnico da Bárbara, com o técnico da nossa Seleção Brasileira, o querido Diego Spigolon. Prazer recebê-lo aqui, viu, Diego? Tudo bem? Tudo bem, Néder. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui falando sobre o karatê, do esporte piracicabano, e esporte que está trazendo bastante resultado para a gente, né? É verdade. Isso que eu ia te perguntar. Você está técnico já há um bom tempo, né? Sim. Eu, em 2014, eu tive esse convite para ingressar na comissão técnica da Seleção Brasileira de Karatê, mais especificamente coordenando a seleção adulta principal desde 2020. Em 2017, eu fui chamado para exercer já um cargo de coordenação da seleção feminina adulta, e aí em 2020 integrou-se a esse meu grupo de trabalho, né, sob a minha coordenação, a seleção brasileira adulta, tanto masculina quanto feminina também. Como é que você vê o avanço do karatê nos últimos tempos? A gente percebe que o brasileiro começou a conhecer mais os esportes considerados olímpicos, né? Principalmente esportes que têm aí um potencial todo de aprendizado, de filosofia, como o karatê, como o judô, passou a ser algo mais presente na vida das pessoas, né? É verdade. O karatê é uma modalidade de luta, assim como o judô, né? Muito tradicional, que tem toda uma filosofia envolvida muito bacana, né? No aspecto competitivo do karatê, quando eu converso às vezes com alguns antigos professores, houve realmente uma mudança muito grande, né? Não vou falar que foi um desenvolvimento, uma melhora, mas hoje o karatê ele está muito mais profissional do que antigamente, né? E acho que é o rumo natural das coisas, né? Tanto sob o aspecto da arbitragem, mas também a tecnologia, né? O acesso à informação mudou muito. Quando a gente parar para pensar naqueles atletas, professores da década de 70, 80, não tinham o acesso àquilo que está acontecendo no Japão, na Ásia, na Europa, né? Nos principais polos de karatê mundial, né? Falando mais especificamente, obviamente, sobre o karatê. E hoje não, né? Hoje a informação ela chega muito rápido. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo o campeonato europeu, a gente está assistindo ao vivo o que está acontecendo lá, né? E a gente passou a ter
por conta dessa questão olímpica, né? O karatê, na verdade, debutou nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio. Foi a primeira vez o karatê nos Jogos Olímpicos. O karatê que já estava inserido nos Jogos Sul-Americanos, nos Jogos Pan-Americanos também há bastante tempo, mas foi a primeira vez nos Jogos Olímpicos. E com isso veio um suporte, um aporte do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, nesses últimos 3 anos, eu tive um contrato com o Comitê Olímpico, inclusive, de trabalho, e com isso eu acompanhei todo o processo, né, de classificação olímpica. Isso me proporcionou grandes oportunidades também. Então, eu acabei ficando muito tempo fora do Brasil, em grandes competições, que eram competições válidas como qualificação para o campeonato, para os Jogos Olímpicos, né? Mas também nos chamados training camps, né? Que são os treinamentos de campo que acontecem com diversas seleções, grandes atletas que se reúnem para fazer um bom treinamento, né? Então eu passei por muitos países aí e acompanhei o ciclo olímpico de forma integral, né? Vamos colocar assim. E isso traz para a gente, traz para Piracicaba também, obviamente, né? Toda essa minha experiência, essa minha expertise é o que eu tenho tentado passar para esses jovens promissores, né? Atletas, como é o caso da Bárbara, que está aqui, mas também caso de outros atletas que estão aqui hoje no nosso grupo. Então é isso. Diego, você falou da tecnologia no karatê, como está em todos os esportes, né? A gente ouve muito falar em análise de desempenho, de estatísticas. Perfeito. Isso no karatê está sendo muito utilizado também? Sim, está sendo utilizado sim. Existem hoje em dia vários softwares aí super bacanas para fazer análise de desempenho. Inclusive o próprio time Brasil, né, o Comitê Olímpico do Brasil, eles têm uma área só voltada para esse tipo de ação, né? Que é a questão da estatística, da análise de desempenho. Isso também foi utilizado no karatê. Era muito bacana porque a gente também viu isso acontecendo e crescendo de uma forma exponencial nesses últimos anos nas outras seleções. Então, eu até comentava esses dias com meu pai, né? Meu pai, Otávio José Espigolon, que é um dos codanches aqui de Piracicaba, foi meu professor também. Então, a gente... às vezes o churrasquinho de final de semana, o karatê. Vocês discutem karatê. Karatê, E vocês atualizam as últimas do karatê. Exatamente. Então a gente falava sobre alguns detalhes, né? E eu comentei com ele que, como eu ia para todas as etapas da Liga Mundial, era muito comum eu ver o time do Japão com algumas pessoas com as captações de imagem para fazer essas análises depois. Nós também tivemos, em alguns momentos, inclusive o Campeonato Mundial de 2018, em Madrid, que nós tivemos um profissional do Comitê Olímpico que foi com a gente, né? Então, é muito bacana porque isso faz com que a gente entre para lutar, não só conhecendo os nossos adversários muito bem, de forma estatística, né, de uma forma real, através de números e tudo mais, mas também a gente passa a conhecer mais os nossos próprios atletas, né? Como que eles estão tomando mais pontos, qual é o ponto que eles estão fazendo, utilizando para realmente ter uma maior eficiência técnica. Então, tudo isso traz respostas muito interessantes para a gente de forma direta, né, com números. Isso é muito bacana. Qual o maior desafio do karatê brasileiro hoje para continuar nessa crescida, mas para alcançar realmente um lugar de disputa de títulos e tal? Muito bacana a sua pergunta, Néder, porque não é uma pergunta simples, né? É uma pergunta extremamente complexa, mas que eu vejo o karatê, a partir do momento que se tornou olímpico e começou a ter esse suporte também do Comitê Olímpico, algo que é muito comum, e você que caminha por esse meio, né, do esporte, não só profissional, mas também o esporte amador, né, local e tudo mais, a gente sabe que uma das grandes dificuldades é a questão do apoio e suporte financeiro, né? Porque os atletas, assim como a Bárbara, começa a ter um bom desempenho, vai para um campeonato paulista, vence o campeonato estadual. Aí vai para o campeonato brasileiro, vence. Aí vai para uma seletiva, se classifica para a seleção brasileira. E aí, estou classificado para a seleção brasileira, vai ter o campeonato sul-americano. Quanto que custa uma passagem? Dólar lá em cima. Hospedagem ainda que a Confederação Brasileira tem tentado ajudar. Mas eu sinto que, ao passo que o Comitê Olímpico ajudou nessa questão
os atletas passaram a ter outras preocupações, né? Porque o ideal seria o atleta se preocupar com o treino, com o descanso, com a sua preparação de uma forma geral, né? Preparação mental, fisioterapia. E muitas vezes esse acaba não sendo a principal dificuldade do atleta, né? Acaba sendo, puxa, será que eu vou conseguir competir? Né? Então, eu vejo que o maior desafio do karatê é encontrar uma forma de se autossustentar, né? De não só depender do Comitê Olímpico, que claro que a ajuda é muito bem-vinda, mas para a hora que o Comitê Olímpico não tiver essa condição, que o karatê, que a Confederação Brasileira de Karatê tenha essa forma de se autossustentar. Hoje, o Campeonato Sul-Americano, um exemplo, a seleção brasileira é composta por mais de 100 atletas. Então, assim, a Confederação Brasileira consegue bancar a hospedagem, as passagens aéreas de toda a comissão técnica, a alimentação, e consegue bancar a hospedagem desses 100 e poucos aí atletas que estão lá representando o país. Mas não consegue bancar ainda a passagem aérea e tudo mais, né? Então, o karatê nesse percurso olímpico também conseguiu fazer com que a modalidade fosse transmitida ao vivo no canal Sport TV, nas finais do Campeonato Brasileiro Adulto, que já foi um baita de um progresso. Mas eu sinto isso, que o karatê precisa se autossustentar, né? Nós tivemos nesse percurso também a série Diego San, que foi ao ar no Esporte Espetacular. Isso trouxe mais visibilidade para a modalidade, né? Mas a gente precisa encontrar um meio para fazer isso financeiramente também rentável, para que as empresas se interessem em aparecer, em estar presentes com o karatê, né? Porque você sabe, né, Néder? O karatê, assim como outras modalidades, outras artes marciais, né? Principalmente essas artes marciais asiáticas, né? A japonesa, como é o caso do judô também, que tem uma filosofia muito bacana, né? Para a formação do caráter, da cidadania, do cidadão, de uma sociedade toda, né? Então, mas a gente entende que o empresário também precisa aparecer, né? Não é só essa questão social. E eu vejo que a gente está caminhando, indo para esse caminho, né? E é isso, eu acho que isso ajudaria muito a modalidade. Pois é, e nós estamos vivendo uma situação igual a essa que você está se referindo agora com relação a Bárbara Borges, né? Exatamente. 16 anos de idade, nós vamos conversar com a Bárbara daqui a pouco, e ela precisa também desse respaldo de patrocínio para poder estar defendendo o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em agosto no México, é isso? Isso, na verdade no Pan-Americano. No Pan-Americano de Karatê. De Karatê, exatamente isso. Os Jogos Pan-Americanos no Karatê só categoria adulta. Sim. E acontece no ano que vem em Assunção, Assunção. né? Não, Assunção é os Jogos Sul-Americanos. Desculpa, ano que vem em Santiago. Santiago do Chile, exatamente. Esse ano é o campeonato Pan-Americano só para as categorias... Isso. O Campeonato Pan-Americano, que vai acontecer em agosto, na Cidade do México, é para as categorias de base. Categorias de base. Isso. 14, 15 anos, 16, 17 anos, que é o caso dela, chamada categoria Júnior, e também a Sub-21, que é de 18 a 20 anos. E a Bárbara Borges, Piracicabana, 16 anos, para participar desse campeonato, precisa de patrocínio. É um campeonato, eu queria que você comentasse um pouco isso, né, Diego? É importante para Piracicaba, é importante para o Brasil, mas muito importante para a Bárbara, né? Que é uma jovem atleta, 16 anos de idade. Você pode dizer melhor do que eu, porque você é o técnico dela, ela tem aí um potencial fantástico, né? Sim. A Bárbara, acho que é importante comentar, né? A Bárbara treina karatê já há bastante tempo. Ela é aluna do professor Gilson Felipe, lá da Associação dos Funcionários Públicos, a Dojokai, e ele fez um trabalho fantástico com ela. Ela continua ainda aluna dele, mas nessa questão de competição, no aspecto competitivo, ela também está fazendo esses treinos comigo. E o que eu posso falar da Bárbara é que ela tem tido assim, uma melhora no desempenho esportivo dela fantástica, assim. Ela tem respondido muito bem aos treinos. Ela está com a gente há 1 ano e meio, acredito, né? Mais ou menos isso. E assim, às vezes eu pego até no pé dela, né? Que ela chegou de uma forma, né? E ela foi foi sendo lapidada
eu, né, com auxílio também, obviamente, do professor dela, mas ela teve uma evolução muito grande. Tanto que ela chegou na seleção brasileira, ganhou o Campeonato Brasileiro, foi medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano que aconteceu em Guayaquil, no Equador, recentemente. E, na minha opinião, vai chegar com plenas condições de se tornar uma medalhista pan-americana, né? Ela que assim, muito disciplinada também, né? Isso faz toda a diferença. E eu costumo dizer que o treinador não pode querer mais do que o atleta, né? Porque às vezes os treinadores se frustram muito, né, com isso, né? Porque às vezes vê muito potencial no garoto, na garota, no atleta, e deposita tanta esperança e trabalho, e chega no momento que ele percebe que ele está querendo mais que o atleta, né? Então é muito gostoso quando eu tenho um grupo de trabalho com atletas que estão com muita sede de vitória, né? Que estão ali famintos realmente, que querem muito chegar, né, ser os melhores e não faltam em treino e se dedicam e tem todo um cuidado também na vida pessoal, de saber o momento que tem que descansar, porque no outro dia tem treino e não dá para sair. Então isso tudo é muito bom e a Bárbara reúne esses requisitos aí. Então acho que está sendo um bom casamento, assim, né, e tem tido bastante resultado. A Bárbara ganhou a Copa São Paulo também de Karatê? Isso, a Bárbara ganhou a Copa São Paulo, ela foi campeã paulista esse ano, foi campeã brasileira de Karatê, tem colecionado aí bons títulos. Vários aí. Títulos já, exatamente. Tá no caminho. Está no caminho, exatamente. Maravilha, muito importante essa presença aqui do Diego. A gente vai falar com a Bárbara daqui a pouco, né? Precisa de patrocínio, gente, né? Todo mundo precisa na área do esporte, né? A gente está acostumado a ver uma casta esportiva, o futebol, o automobilismo consegue mais fácil as coisas, né? Sim. Entre outros esportes, mas karatê, judô, Sim. natação, sempre foi mais difícil, Sim, né? São esportes difícil, mais individuais, né? Individuais. Apesar de ter as equipes, mas você tem o atleta individualmente lutando, né? Sim, disputando. sim, exatamente. Nós tivemos, ao longo desses últimos anos, também sempre um grande apoio da Secretaria de Esportes, né? Da CELAM aqui. Houve um chamamento público recentemente, né? Que basicamente é um termo de colaboração que acontece, né, com a organização da sociedade civil e o poder público. A nossa entidade acabou sendo aprovada, o que é uma coisa que nos dá muita esperança também para poder auxiliar mais, né, esses atletas. Ainda não fechou isso, porque não foi ainda firmado aí o contrato, mas acredito eu que nas próximas semanas isso vai se desenrolar, isso vai aos poucos ajudando um pouco mais, pelo menos, aí esses atletas, mas o patrocinador da entidade privada é muito importante. Às vezes não é muita coisa, mas que auxilie um pouco aqui, um pouco ali, já vai ajudando muito, né? Porque é aquilo, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então é mais ou menos isso, né? Tá certo. E vale a gente lembrar que a Bárbara Borges é atleta da Academia Sportway Spigolon, está também na seleção brasileira, e para ir no PAN tem que ter aí esse patrocínio. Os amigos empresários, os lojistas, aqueles empreendedores que queiram associar a sua marca a uma atleta que tem aí muito potencial e que vai representar o Brasil em um campeonato pan-americano, podem entrar em contato como? Vamos tentar afunilar, afunilar essa possibilidade do amigo, da amiga que está na área empresarial. Você que é gerente de empresa, você que é diretor executivo, você que é manager de uma empresa, você que tem aí um trabalho na área de associação comercial, industrial, você que entende que o importante é empreender a favor do esporte e a favor de alguém que tem 16 anos com um potencial fantástico. Se não tivesse tido apoio tantos outros atletas brasileiros,
nessa idade de 16, 15, 14, 12 anos, né, não teriam chegado onde chegaram. É porque tiveram respaldo nessa idade que a Bárbara está. É nessa idade que tem que ter o apoio para se desenvolver. O que pode ser feito nesse sentido para facilitar o contato? Legal. Diego? Vamos lá. Para mim não passar o celular da família, eu vou passar o telefone da academia e a gente faz essa ponte, né, com a família da Bárbara. Então, o telefone é Piracicaba, né, 19. Então, é 3426-1574. 3426-1574. Nós estamos nas redes sociais, eu também, @Diego Spigolon, lá no Instagram. Qualquer pessoa interessada pode entrar em contato com a gente faz esse link, ou até o Instagram da própria academia, a gente está antenado aí e estamos abertos para conversar, porque como eu te disse, Néder, parece que não, mas às vezes uma inscrição para uma seletiva nacional chega a custar R$330, R$350. Então, isso uma inscrição. Ela está competindo direto. Imagina isso ao longo de um ano. É muito dinheiro, não é pouco, não. Precisa de um bom apoio. Sim. Nada assustador para uma empresa, né? A gente também não vamos falar em valores astronômicos, mas claro, são valores importantes para a Bárbara, para o karatê, para o esporte brasileiro. Vale a pena o amigo e a amiga, com a sua empresa, com a sua associação empresarial ou associação de classe, poder apoiar, poder acreditar. Diego, então os números estão na tela para você poder investir, patrocinar a Bárbara, que vai daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, conversar com a gente. E eu queria cumprimentar você pelo trabalho, pela sua excelência técnica e tudo que você tem feito, não só para o esporte de Piracicaba, mas principalmente para o esporte brasileiro. Você que é técnico da Seleção Nacional de Karatê, e a gente percebe com muito prazer o desenvolvimento que o Karatê vem tendo, e um dia nós vamos chegar lá no topo, cada vez mais. Já estamos melhor do que estávamos, né? Sim. É questão de tempo para chegar lá e voltarmos com as medalhas das Olimpíadas, né? Quem sabe? Vamos acreditar. Sem dúvida. Obrigado, Néder, pela oportunidade. O Karatê Piracicabano, eu acho que hoje está muito bem servido. A gente tem conseguido ao longo desses últimos anos, né? A partir ali, se a gente parar para pensar, a Natália em 2015, minha esposa, a Natália Brosolato Spigolon, ela em 2015 foi campeã dos Jogos Pan-Americanos. Em 2019, numa outra edição dos Jogos Pan-Americanos, tivemos o Hernani Veríssimo, que foi vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos. Durante todo esse período, tivemos vários campeões brasileiros, campeões sul-americanos, medalhistas em etapas de Liga Mundial. Então, eu acho que a gente tem realmente um grande potencial aí com o Karatê e oportunidades como essa, para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente leva o nome da cidade para vários lugares aí do mundo e é comum, às vezes, a gente conversar e as pessoas ainda não sabem disso, né? Então a gente levar essa informação, falar da Bárbara, falar sobre esses jovens atletas que estão chegando aí numa nova geração e mais uma vez colocando o nome da cidade lá em cima, isso é uma coisa realmente muito bacana. Então muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado pela sua presença com a gente aqui. Eu que agradeço. Diego Spigolon, técnico da Seleção Brasileira de Karatê com a gente. Na sequência, depois do intervalo, a Bárbara Borges, essa atleta revelação, karateca de 16 anos, vai estar conversando aqui com a gente. A gente já volta. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br.
Dores no corpo, dores lombares, dores nas costas, dores musculares. Agora você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade o gel de massagem Bálsamo Sucupira. É alívio imediato nas dores. Vá agora mesmo. Adquira o seu gel de massagem Bálsamo Sucupira. Não aceite imitações. Exija o original, o primeiro e único Bálsamo Sucupira da Companhia das Ervas. Nesse, você pode confiar. Dores, isso não te pertence mais. Use Bálsamo Sucupira. O alívio imediato das suas dores. Estamos de volta a mais um bloco do nosso Néder especial. Ao meu lado, como eu havia prometido, a karateca Bárbara Borges. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, sim, Néder. Muito obrigada por me receber aqui para mim poder falar um pouco da minha história, né, no karatê, da minha trajetória e meu trabalho aí que eu venho tendo com o Diego e há anos, né, com o Gilson. Muito legal o seu trabalho, parabéns, viu, pela sua persistência. Eu acho que o esporte tem que todo dia batalhar um pouco mais, né, Bárbara? É isso, né? Sim, sim. Como o Diego tinha dito, né, a gente não pode esperar mais dos atletas do que eles mesmos. Então, cada dia que passa, eu tô ali, tô fazendo o meu trabalho, me dedicando ao máximo. E é isso, né? Sempre nessa caminhada. Você tem 16 anos de idade. Tenho 16 anos. Você começou com quantos anos no karatê? Eu comecei no karatê com 5 anos. 5 anos de idade? 5 anos, já faz 11 anos que eu tô aí. 5 anos de idade. Você vê, geralmente, né, todo atleta que tem aí uma carreira brilhante em qualquer modalidade, geralmente é esse fenômeno aí. Começa com 5, 4 anos de idade, né? Então você realmente tem mais uma característica aí de quem vai realmente vencer bem, de se desenvolver legal. E o que te atrai no esporte? O karatê. Como é que você chegou no karatê? Fala pra mim. Bom, de começo, minha mãe sempre conta essa história. Eu entrei no karatê porque eu era uma pessoa muito alteradinha, né? Toda nervosinha. Aí ela conversou com meu pai e falou: nossa, essa menina vai dar trabalho. A gente vai ter que colocar ela pra gastar energia. E depois disso eu peguei gosto, comecei a ver. A minha grande referência dentro do karatê sempre foi a Natália Brusolato. Minha mãe sabe disso, tanto que eu já falei dela. Era a Natália para cima, a Natália para baixo, e os campeonatos eu sempre acompanhei desde pequena. Então eu sempre tive isso, né, de querer mais. Sempre fui uma pessoa, acho que muito além do meu tempo, sempre quis mais. E foi isso que me fez ficar no karatê, né? Me realizar ali dentro, conquistar, ter uma referência tão grande que mora aqui em Piracicaba, né? E foi simplesmente isso. Eu querer sempre mais. E você daí se desenvolveu, pegou mais amor ao esporte, né, ao karatê, e foi para a equipe da Academia Sportway Espigolon. Antes de você conseguir aí tudo isso, você começou na academia a se desenvolver mais, tal, né? Sim, então, eu comecei na academia do Gilson, que eu sempre falo, meu segundo pai, está me acompanhando desde muito pequena. Portanto, na minha primeira seletiva, que foi em fevereiro, ele me acompanhou. E eu sempre tive um sonho de ir na academia do Diego, né? Para falar a verdade, os filhos do Gilson passaram por lá, o Frederico e o Fran Carlos. Então, é uma linhagem, né? Eles têm uma parceria, as academias têm uma parceria muito grande. E eles foram um incentivo ali, né, para mim ir, porque eles foram, o Frederico também foi campeão pan-americano. Então, eu quis aquilo para mim, né? Então, aquilo ali foi um incentivo gigante. E, nossa, para mim tá ali, o apoio deles para mim é fantástico, saber porque todo o potencial que o Diego tem, toda a história dele, ele buscou isso, né? Não é à toa. Então, eu sempre quis estar ali junto e crescer, e dar, né, espaço para a academia dele crescer junto comigo também. Muito legal, muito adiante. Legal. O que mais você acredita que seja importante para quem está começando no esporte de maneira geral e que foi importante para você na sua trajetória dos 5 anos até aqui? Bom, de primeiro, a gente não pode depender de motivação, a gente tem que ser disciplinado. Nenhum atleta gosta de acordar cedo, gente. Eu falo isso por experiência própria, não gosto de acordar cedo. Mas a gente almeja tão grande a nossa vontade de
vencer, de crescer, de fazer nosso legado é tão grande que a gente acorda sem motivação, a gente é disciplinado. A gente vai, a gente acorda, a gente quer aquilo pra gente. Então, eu acho que é isso, né? Eu falo por mim, porque o meu é isso, é a disciplina. 16 anos de idade, está na seleção brasileira. Como é que é isso para você? Meu Deus, eu acho que até agora não caiu minha ficha. A sensação de representar meu país, minha cidade, minha academia, é sensacional. E saber o tanto, né, que vale esse título para mim, tanto que eu suei para estar ali, o apoio das pessoas que estiveram ao meu lado. E então, para mim, nossa, isso carregar esse peso, né, para mim é sensacional, é uma sensação de estar realizada, realmente. E você vai para os Jogos Pan-Americanos em agosto, precisa de patrocínio, vai conseguir, tenho fé que você vai conseguir isso, todos nós temos, né? Inclusive, você que no primeiro bloco da minha entrevista com o técnico Diego Spigolon, ouviu o Diego falar da Bárbara e falar da necessidade do patrocínio para ela representar o Brasil nos Jogos, ou no Pan-Americano, né, no Campeonato Pan-Americano no México. Você agora vê a imagem aqui da Bárbara e percebe pelas palavras a confiança que ela tem, a dedicação, não é? E ainda, apesar de jovem, a história que ela já tem no esporte, né? Uma história bacana. E eu queria que você comentasse um pouco essa oportunidade de estar no Pan-Americano, que para uma atleta de 16 anos, com grande potencial como você, pode ser um avanço maior, um divisor de águas para você, né, Bárbara? Sim, sim. O Pan-Americano, para todo mundo que entra na seleção, a gente tem etapas, né? E o Sul-Americano, o Pan-Americano, e para quem passa no Pan-Americano, tem um Mundial, e para a gente isso é o ápice do Karatê, depois as Olimpíadas. Então, a gente tem, né, a nossa referência, que é o Douglas Bros, que foi tricampeão mundial. Então, caramba, eu estar ali presente nesse campeonato, onde tantas pessoas já passaram, e eu passar nesse campeonato, nossa, é uma realização gigante. Saber que eu cheguei até aqui, saber que eu vou conseguir ir além com patrocínio, com a ajuda dos telespectadores que estão me vendo. Para mim, esse trabalho, estar aqui hoje com vocês, passar esse meu trabalho, passar essa imagem que o Karatê tem, toda essa trajetória, é muito importante, né? Ter essa visibilidade. E também poder estar com o Diego e com a Natália, com o Gilson, me apoiando, sabendo tanto que eles confiam em mim, tanto meu pai, tanto minha mãe, é muito importante. Muito importante. E você pode ter certeza que Piracicaba e o Brasil vão estar confiando em você também, porque você vai para o Pan-Americano e lá você vai representar muito bem o nosso karatê, o esporte brasileiro e o esporte piracicabano também. Você que é da Academia Sportway Spigolon, você que é da seleção brasileira e você que tem realmente, a gente percebe na sua fala, personalidade, né? Personalidade. O karatê precisa disso, de personalidade também, né? Se não tiver personalidade lá na hora, não dá certo. Não, né? Tem que entrar no tatame já sabendo. O Diego muitas vezes me falou isso. Ele falou assim, olha, vou falar, vou entregar. Ele sempre me falou isso. Olha, você treina com gente muito importante aqui. O Hernani, caramba, cara, ele é campeão dos Jogos Pan-Americanos, é um lugar que eu quero chegar quando eu estiver na categoria sênior. Então, eu tenho ali uma referência gigante e eu falo, assim, poder estar ali com eles, né? E o Diego sempre me falou, você tem ali pessoas importantíssimas treinando com você. Você tem que olhar para as pessoas e falar assim, eu treinei, eu estou aqui, e você lá atrás, nos seus treinos, quantas vezes você virou as costas e falou, não vou conseguir, você conseguiu lutar com o Hernani, lutar com pessoas grandes. Então, a gente tem que saber que, apesar da outra pessoa estar treinando, a gente está ali também, né? Se manter ali no tatame, saber que a gente veio para ganhar também. Muito legal. Conta um pouco a tua história, você estuda onde, o que você está cursando? Bom, como todo mundo já sabe, eu tenho 16 anos, eu estudo na escola Edu Benedicto Scarpari, que fica no Alvorada. Eu estudo de noite. De manhã eu treino e muitas vezes ajudo o Diego com as aulas. E quando acaba o treino, geralmente eu vou para casa,
como e já tenho que ir para a escola. Então, minha vida é isso, é treino, escola, treino, escola. Treino, escola. É a vida do atleta, né? Sim, sim. É a vida do atleta. Sim, sim. Muito legal. Bárbara Borges, conta uma coisa pra gente. O que você tem de objetivo? Até onde você quer chegar? Meu sonho é fazer meu nome, fazer meu legado mundial, para mim. Chegar ali, nossa... E não é só uma vez, é a sensação de estar ali, de estar representando o seu país, sua cidade, seu estado, levar o seu nome, o nome da academia e saber que você fez todo aquele trabalho lá por trás, porque todo mundo lembra, né, do trabalho que a gente faz por trás, saber que aquilo deu certo, né? Então, para mim, mundial, se Deus quiser umas Olimpíadas aí também, é meu sonho. Eu quero chegar no mais alto nível possível, com certeza com a minha dedicação, sempre almejando muito mais, sonhando muito alto. E aí que é importante a presença, né, do amigo, da amiga da área empresarial nessa parceria, nessa parcela de responsabilidade nesse sonho da Bárbara, que é um sonho da Bárbara, mas é um sonho de todos nós, porque quando tem um atleta nosso disputando um título internacional, a gente fica, muitas vezes, Olimpíada é isso, né? Muitas vezes é isso. Você só ouve falar da pessoa, olha, o Brasil está disputando ouro. Mas quem que é? Mas você tem que conhecer essa pessoa antes dela ir para a final de uma medalha numa Olimpíada. Você tem que participar da história dessa pessoa, levando essa pessoa até lá. Porque muitas pessoas sonham, muitas pessoas querem, mas nem todas conseguem chegar. Mas essa menina tem potencial, tem força, tem fibra, tem personalidade, tem bons profissionais junto com ela, né? Está aqui o técnico da seleção brasileira, não é por nada, a coisa tem tudo para dar certo, né, Bárbara? Sim, sim. Tem que ter um impulso aí dos nossos amigos e amigas da área empresarial para patrocinar, um patrocínio que vai te levar para a disputa dos Jogos, ou eu estou falando dos Jogos, mas não é Jogos, né? Para a disputa do Pan-Americano de Karatê. Aliás, convocada, você já está convocadíssima, precisa só agora, viu? Vamos ajudar, gente, pelo amor de Deus, né? É isso, né? Sim, sim. Como eu estava dizendo, o Campeonato Pan-Americano, eu acho que para quem passa por todo o processo seletivo sul-americano, sabe como é minha primeira vez, né? Eu acho que, para mim, estar ali pela primeira vez vai ser muito emocionante saber que eu consegui fazer o meu papel. E eu, como o Diego disse, mas eu também acredito muito em mim e eu sei que eu vou chegar lá, vou dar o meu melhor, porque eu tenho certeza absoluta que todo o meu trabalho vai ter resultado, E eu falo isso porque é uma confiança do atleta, né? Todo atleta sabe do seu potencial. Tem que ter, né? Tem que ter. Isso é uma coisa que o atleta, se não tiver, dança, se não tiver, né? É você entrar na batalha já com a confiança. Com não certeza. Pode entrar com pessimismo, derrotado, né? Não pode. Não pode entrar, tal. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo, a gente já volta com mais um bloco da minha conversa com a karateca Bárbara Borges aqui no Néder Especial de hoje, nós já voltamos. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Dores no corpo,
Dores lombares, dores nas costas, dores musculares. Agora você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade o gel de massagem Bálsamo Sucupira. É alívio imediato nas dores. Vá agora mesmo. Adquira o seu gel de massagem Bálsamo Sucupira. Não aceite imitações. Exija o original, o primeiro e único Bálsamo Sucupira da Companhia das Ervas. Nesse, você pode confiar. Dores, isso não te pertence mais. Use Bálsamo Sucupira, o alívio imediato das suas dores. Estamos de volta a mais um bloco da minha conversa com a karateca Bárbara Borges aqui no nosso Néder Especial, ela que vai representar o Brasil no Pan-Americano. Precisa de patrocínio e é por isso que hoje nós estamos pedindo esse apoio importante do amigo, da amiga da área empresarial. Mas hoje aqui também temos a sua mãe. A sua mãe se chama? Eliane. Dona Eliane aqui presente. Parabéns pela filha, viu? É muito importante a sua presença, a família presente na vida da atleta. E além do nosso querido Diego Spigolon, técnico da Seleção Brasileira de Karatê, que nós conversamos no primeiro bloco aqui do programa, está aqui também o meu querido amigo Marcos Antônio Ribeiro Marquinhos, fera do judô, né? Uma pessoa que tem aí uma história no judô muito legal e que hoje é o nosso diretor de patrimônio do Clube de Campo, está trabalhando na área administrativa também do judô. Foi atleta dos bons, muitos títulos, muitas conquistas, treinador, professor, e hoje o Marquinhos está aí com a gente. Foi homenageado na última sexta-feira na Câmara de Vereadores. Ali teve uma homenagem, né, ao dia municipal da comunidade japonesa. Nesse dia houve espaço também para homenagens para os esportes, para o karatê e para o judô. E o nosso Marcos Ribeiro, Marquinhos, foi homenageado na modalidade judô. Parabéns a você, Marcos. E a gente vai falar com o Marquinhos Ribeiro futuramente para falar muito de judô, para falar de clube de campo, entre outros assuntos. Mas vamos continuar o meu papo aqui com a Bárbara Borges, 16 anos de idade, karateca da Academia Sportway Spigolon, aqui de Piracicaba, defende a seleção brasileira e vai estar no Pan-Americano, mas precisa, obviamente, de patrocínio para estar lá. E eu queria que você falasse um pouquinho, o Diego comentou, mas eu queria que você falasse você também da sua expectativa após essas conquistas que você teve no Karatê, né, o Bárbara? Você ganhou Copa São Paulo, não é isso? Copa São Paulo, a final do Paulista e o brasileiro também, né? Brasileiro, Paulista e Copa São Paulo. Isso, fiquei em primeiro lugar ano passado no brasileiro, na Copa São Paulo e na final do Paulista. Quer dizer, está no caminho das grandes conquistas, sim, aí, sim, né? Legal, sim. Isso, né? Quais as competições que você acha que são mais desafiadoras dessas que você participou, que foi mais difícil? Olha... Teve o nível técnico mais equilibrado e tal? Olha, ano passado, no brasileiro, eu acho que foi o campeonato mais desafiador para mim. Brasileiro, né? Sim, por conta... Eu falo que 2 anos parados pós-pandemia e eu tenho eu ainda falo que eu tenho uma experiência nessa pandemia que eu estava 6 meses sem treinar, por conta que eu treino na Dojokai, na associação, e não podia abrir. E eu não parei de treinar em casa. Eu pegava uns galões de óleo que a gente sempre deixa e ficava levando. Essa história. Atenção, atleta em época de pandemia. Conta essa história do seu treinamento. A gente geralmente, sabe, óleo de cozinha? A gente guarda, né? Para vender, para pegar sabão. E a gente deixa ali e eu catava o óleo e ficava erguendo o óleo para treinar. Então, eu não parei de treinar, mas não é a mesma coisa, fora a família que você tem, você quer ver o pessoal e você não pode ver o pessoal. Então, eu acho que depois de 2 anos sem competição nenhuma, não teve competição, nem competição, tipo, aqui aos arredores, nas cidades próximas de Piracicaba. Então, para mim, eu acho que o campeonato mais desafiador foi esse, porque eu fiquei muito tempo longe do tatame, com aquela expectativa enorme que todo mundo estava colocando em cima de mim. E eu também, com certeza, me cobrando muito. E graças a Deus, e também com o meu esforço, eu consegui, fui lá, e o apoio de todo mundo que estava do meu lado, consegui a medalha. Muito legal, muito legal. É o esforço, né, minha gente? É a aplicação,
E, acima de tudo, o foco, né? Com certeza, o foco que tem que ter. sim. E aquela história, né? O foco, que é o foco que você tem que ter na vida, né? Que desde cedo você já aprendeu que tem que ter um foco na vida, uma persistência, não é isso? Sim. Bom, eu tenho amigos meus que treinam comigo, que eles treinam muitas vezes por hobby, e eu falo para eles, gente, é nessa idade que vocês têm que começar a querer, já saber o que vocês vão fazer, um Enem, uma faculdade, alguma coisa a mais, né? E o foco que a gente tem dentro do tatame, que a gente tem dentro da competição é o mesmo. A gente almeja coisa grande, mas para a gente alcançar lá, qual que é o processo de tudo isso, né? É sempre disciplina, foco, determinação e motivação também, porque a gente tem nossas motivações ali dentro do karatê. Então, é tudo isso e bem mais também. Legal. Olha, mais uma vez os telefones na tela, telefones da Academia Sportway Spigolon, para você, amigo empresário, amiga empresária, para você que tem uma visão empreendedora e que sabe da importância, primeiro, de poder colocar essa menina para disputar o Pan-Americano. Segundo, você ter a sua marca, evidentemente, numa competição internacional, de uma atleta brasileira, de uma atleta da seleção brasileira de karatê. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. E ela é de Piracicaba, né? Piracicabana, ali do Jardim Alvorada, nosso querido Jardim Alvorada. Então é importante que você, piracicabano, empresário, empresária, aposte, acredite e ajude a nossa Bárbara Borges. 16 anos de idade, mas eu confesso que em alguns momentos da entrevista me veio aqui a sensação de que eu estou conversando com uma futura campeã olímpica. Ah, graças a Deus. Sucesso para você. Muito obrigada. E Deus te abençoe sempre. Amém, muito obrigada. É um prazer e obrigada por ter me recebido aqui, Néder, por dar esse espaço para mim falar sobre o meu esporte, sobre o meu trabalho. Então, novamente, eu te agradeço. E espero futuramente, quando eu ganhar o PAN, estar aqui de novo. Se Deus quiser. Para poder falar dessa conquista. Vai estar, com certeza. Fica com Deus, viu? Amém. Sucesso. Obrigada. E obrigado por você estar aqui com a gente, uma grande honra para mim. Obrigado ao Diego Spigolon, mais uma vez o agradecimento, os parabéns a você, a família da nossa Bárbara, porque a atleta ela tem essa possibilidade de se empolgar com o esporte, porque a família percebe dentro de casa, não é, o potencial. E o treinador referenda, comprova isso nos treinos, no dia a dia, e isso tudo faz com que a Bárbara seja essa atleta com potencial e que vai sempre estar aí na linha de frente do esporte. E a gente vai voltar a falar sobre a importância desse patrocínio. Fique ligado, fique ligada com a imagem da nossa Bárbara Borges. Nós já voltamos. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Dores no corpo, dores lombares, dores nas costas, dores musculares. Agora você encontra nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade o gel de massagem Bálsamo Sucupira. É alívio imediato nas dores. Vá agora mesmo. Adquira o seu gel de massagem Bálsamo Sucupira. Não aceite imitações. Exija o original. O primeiro e único Bálsamo Sucupira da Companhia das Ervas. Nesse, você pode confiar. Dores, isso não te pertence mais. Use Bálsamo Sucupira. O alívio imediato das suas dores.
Na sequência do nosso Néder especial de hoje, eu queria falar do Hospital Ilumina. Você sabe, muitas injustiças foram feitas contra o Hospital Ilumina, contra a Associação Ilumina e, é óbvio, contra os portadores de câncer de Piracicaba e de toda a região. Nós temos agora uma informação do jornalista Cleiton Silva, da equipe de jornalismo da TV Ativa. O Cleiton nos traz agora as últimas informações sobre mais uma polêmica apresentada nesta semana envolvendo o Ilumina. Confira. O Ministério Público de São Paulo recebeu denúncia de que o Hospital Ilumina, que atua no combate ao câncer em Piracicaba e região, está fechado há 90 dias. O líder comunitário do bairro Alto Taquaral, onde o prédio da instituição está localizada, Antônio Manuel da Silva, procurou o Ministério Público de São Paulo na última terça-feira para denunciar que o local está abandonado, sem receber manutenção há cerca de 3 meses. Em outubro do ano passado, a presidente do Conselho de Administração da Associação Ilumina e fundadora da instituição, Adriana Brasil, comunicou a suspensão das atividades do hospital por falta de recursos para pagamento de cerca de 100 funcionários diretos e indiretos. Na época, o hospital recorreu à justiça para receber repasses de emendas parlamentares que estavam com a prefeitura. A Secretaria de Saúde informou que a associação não havia apresentado prestações de contas. Em nota, a Prefeitura de Piracicaba informou que no momento não há nenhum outro recurso oriundo de emenda parlamentar a ser repassado à Policlínica Ilumina. Em relação à denúncia enviada ao Ministério Público, a diretoria do hospital informou em nota que houve uma breve interrupção no trabalho desenvolvido e ocorreu em período não superior a 20 dias, desmentindo assim a informação de 90 dias. A direção também informou que a instituição atravessa um período de grave dificuldade financeira ocasionada por diversos fatores, que entre eles estão o longo período de isolamento social e restrição de circulação de pessoas por conta da pandemia do novo coronavírus ao longo dos anos 2020 e 2021 e também a interrupção do convênio com a atual gestão da Prefeitura de Piracicaba. O hospital, que começou a ser construído em dezembro de 2017, após a doação do terreno feita pelo ex-prefeito de Piracicaba, Barjas Negre, foi inaugurado em maio de 2019, com capacidade para mais de 10 mil consultas especializadas, 75 mil atendimentos, 3 mil cirurgias ambulatórias e mais de 60 mil procedimentos especializados por ano. O vereador André Bandeira, do PSDB, também enviou um vídeo para o Néder Especial. Ele se mostra preocupado com a situação do hospital e traça aqui algumas análises. Confira. Muito me preocupou ver essa matéria nos jornais, na imprensa de Piracicaba, falando há quanto tempo já o Hospital Ilumina está fechado aqui na nossa cidade de Piracicaba. Eu tive o privilégio de estar lá no dia da inauguração, no dia do lançamento da pedra fundamental. Lá foi investido milhões de reais de dinheiro público e é inconcebível nós termos uma estrutura daquele porte fechado, uma estrutura daquele porte e uma necessidade gigante aqui na cidade de Piracicaba e na nossa região, uma necessidade de atender inúmeras pessoas, de fazer mamografia, fazer outros tantos exames que aquela estrutura poderia estar suprindo. Então, me deixa como vereador, como cidadão piracicabano, fico extremamente preocupado e pedimos aqui ao nosso prefeito municipal que tenha uma sensibilidade e tente trabalhar junto ao Ilumina para buscar formas de colocar aquela estrutura em funcionamento em prol a toda a população da região metropolitana de Piracicaba, porque o combate ao câncer é fundamental. Eu, infelizmente, tive a tristeza de perder o meu pai para o câncer e não desejo isso para ninguém. Então, vamos trabalhar, o Ilumina merece o nosso apoio. A indignação de todos nós se faz necessária nesse momento. Mais uma vez, a inoperância de um governo municipal fraco
sem postura de amor ao povo de Piracicaba, acaba provocando um caos em uma instituição forte que, lamentavelmente, graças ao fim do convênio com a Prefeitura e graças à demora para ter os seus repasses oriundos de emendas parlamentares vindas para os seus cofres, acabou passando por problemas financeiros graves e está nessa situação que foi apresentada nesta matéria. A Prefeitura de Piracicaba, por decisão do senhor prefeito, segurou o repasse de emendas parlamentares, direito do Ilumina, enquanto pôde. E, por último, cancelou, não renovou o convênio que a Prefeitura tinha com o hospital. Hospital que eles fazem questão de chamar de policlínica, mas é o Hospital Ilumina. O futuro deste hospital preocupa toda a cidade de Piracicaba. Preocupa também toda a região e até todo o estado de São Paulo, porque a vinda de pacientes de câncer para cá, pessoas que estão tratando da sua enfermidade e que encontravam no Ilumina mais uma opção, e uma opção muito forte nesse tratamento, essas pessoas todas estão tristes e preocupadas com o futuro desta instituição. Muito ali foi investido, muito ali foi feito, muito ali foi arrecadado, é verdade, muito ali foi entregue de boas expectativas, mas um governo municipal, repito, fraco, inoperante, sem amor ao povo de Piracicaba, iniciou essa tragédia que estamos assistindo hoje. É lamentável, é triste, é horroroso o que acontece em nossa Piracicaba e, infelizmente, a área da saúde é a área muito afetada. E o Hospital Ilumina, que tinha tudo para caminhar de uma maneira saudável, acabou enfrentando a monstruosidade de uma ação totalmente ruim que indigna a todos e a história de Piracicaba também. É uma pena. Vamos aguardar as novas informações sobre esse caso, torcendo para que a justiça e, acima de tudo, para que as autoridades políticas se manifestem a favor de Piracicaba, estando a favor da Associação Ilumina e, consequentemente, do Hospital Ilumina. É uma pena. O Néder Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe nossos horários aqui na TV Ativa. Fique com Deus. Valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br.